Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político. Estamos no dia 1º de setembro de 2016, pós-ressaca de impeachment. Quer dizer, ninguém ganhou nada naquele impeachment, todo mundo saiu perdendo, ninguém se sentiu vitorioso de fato e os dois lados saíram com raiva. E para piorar a situação, tudo que Dilma e Lula tinham prometido estão cumprindo. Equador e Bolívia estão retirando seus embaixadores do Brasil. Isso é prenúncio de invasão estrangeira. O primeiro ato, quando se vai fazer uma guerra contra um país, é se retirar os embaixadores para preservá-los de uma possível agressão. Com a retirada dos embaixadores, se retira todo o staff e se retira também as negociações com aquele país, ou seja, acaba as negociações amigáveis com aquele país. Não há mais relação de amizade com o país. Essa é a situação hoje da Bolívia e do Equador. E também, óbvio, da Venezuela, né? Então, 3 países que vão, nos próximos dias ou horas, declarar guerra ao Brasil, muito provavelmente. Essa era uma das situações, a questão de possibilidade de invasão estrangeira. A outra é de guerra civil. Guerra civil vem se concretizando durante todos os dias que aconteceram o impeachment de Dilma Rousseff. Aconteceu queima de pneus e fechamento de estradas por parte da CUT, MTST, MST e UNE. Eles, pequenos grupos, não passam de centenas de algumas pessoas em cada cidade, mas que estão fazendo um grande fervo, inclusive quebrando, depredando carros de polícia, né, atacando a polícia civil, a brigada militar e promovendo caos e baderna em em pelo menos 15 cidades brasileiras. Dilma Rousseff está sendo cogitada para ganhar cargo, caso corre o boato de que ela seria nomeada para secretária do governador Pimentel no estado de Minas Gerais. Caso ela... É uma possibilidade, porque isso lhe daria um tipo de foro privilegiado, uma coisa assim, nesse sentido. Né? Ela estaria ocupando função pública. E aí ela teria alguma vantagem nesse aspecto. De maneira que a gente perceba que o PT está tentando de agir pelos dois lados. Por um lado, dizer que está agindo de forma legal, legítima e tudo. Mas como vocês vão poder ver nesse vídeo, nesses vídeos que eu vou colocar logo após a minha fala, né, e eu vou colocar com comentários, com balões, né? Então o que vai acontecer? A minha fala agora ela vai ser um pouco mais curta, né, só para dizer mais ou menos o que está acontecendo, fazer um cenário. E esse vídeo é um vídeo denúncia, onde eu solicito à Ordem dos Advogados do Brasil e aos partidos políticos de direita do Brasil que entrem com um mandato de segurança no Tribunal Superior Eleitoral, solicitando a extinção do Partido dos Trabalhadores por crime contra a soberania nacional, e utilizando a Lei de Segurança Nacional para se proteger contra o PT e contra seus aliados. Que a extinção deve ser não só do PT, mas também da CUT, do MTST, do MST e da UNE, né? No caso se houver necessidade, chamar uma intervenção militar durante esse período. E quem pode fazer isso a partir desse momento é Michel Temer.
Michel Temer tem a autoridade, a legitimidade a partir de agora de promover uma intervenção militar e fazer a prisão de Dilma Rousseff, a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva, de Pedro Stedley e de toda a diretoria nacional e regionais do PT. Inclusive, nesse estado de exceção, até mesmo, se for o caso, de retirada de direitos políticos desses indivíduos. Por que eu estou solicitando esse tipo de coisa? Porque está instalado caos nacional através de uma guerra civil que foi promovida, que foi incitada, que foi sugerida ao longo de vários meses, né, por Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva, Pedro Stedley, o presidente nacional da CUT também, e todas essas provocações estão sendo levadas de fato, elas estão acontecendo de fato. Então, para que aconteça realmente a proteção nacional, está sendo criado o cenário para uma guerra, uma invasão estrangeira também, e que as forças militares fiquem em alerta, fiquem de prontidão por conta dessa situação. As forças civis de proteção nacional, a Força de Segurança Nacional, a Brigada Militar, a Polícia Civil, né, e claro, as guardas municipais pouco podem fazer a respeito disso, mas que o povo não reaja, que o povo não vá para a rua. Um dos motivos pelo qual o povo não foi comemorar foi exatamente porque tinha consciência de que o pessoal do PT criaria essas condições de guerra civil. E foi criada a guerra civil, né, está sendo desenvolvida a guerra civil, a violência civil, né, as forças policiais estão sendo atacadas de forma direta por conta dessa situação, né, como se eles fossem os culpados, né, pela existência de crime, de um possível golpe contra o pessoal do PT, o pessoal do governo do PT. Na verdade, os petistas cometeram crimes e não querem assumir, e eles são marginais e não estão aceitando perderem o poder, né? E essa é a realidade. E marginal a gente tem que tratar, não pode ficar bonzinho, não pode ficar, por favor, o senhor não roube, por favor, o senhor não deprede, por favor, o senhor não quebre, né? Não é assim. Os direitos humanos tem que ser para os humanos direitos, não os direitos dos manos. A gente tem que pedir, a gente precisa pedir, solicitar, clamar a todo pano. Agora, ficou claro, por exemplo, eu vou deixar claro também, os Estados Unidos apoiou o governo, a troca de poder, eles acompanharam o acontecido, né, e eles já mandaram uma nota declarando que estão apoiando o novo governo brasileiro. Deste modo, a gente pode contar com os Estados Unidos para fortalecer, caso haja necessidade, a segurança nacional brasileira, né, de uma possível invasão estrangeira, de um possível ataque estrangeiro. No Brasil, a gente pode contar com as forças militares e só depende da necessidade, do interesse de Michel Temer nesse aspecto, né, ou do presidente interino, que no caso dele está viajando para a China, que seria o atual presidente da Câmara, né, que foi eleito recentemente de forma para substituir o Eduardo Cunha, né? Então essa possibilidade existe, ela é real, né? Eu gostaria que vocês observassem todos esses fatos e todas essas informações que estão sendo passadas agora, porque na verdade tudo isso é uma coisa que já estava prevista. Eu mesmo tinha dito que aconteceria. Eu disse durante vários meses, olha, vai acontecer, ela pode acontecer essa guerra civil, ela poderia acontecer essa guerra civil com a queda de Dilma, poderia ter acontecido antes, poderia ter acontecido através de um atentado que seria nas Olimpíadas. Só que isso criaria uma rejeição dos aliados do PT em relação à questão das Olimpíadas. Muitos dos desportistas que lá estavam vinham de favelas, como primeira
medalhista olímpica que veio de uma favela, de um trabalho comunitário, assistencial. Então, atingir esse tipo de gente seria contraproducente para o próprio PT. O que aconteceu? Eles pegaram e evitaram essa situação. Mas ameaçaram o tempo todo. Roberto Requião, senador Roberto Requião, declarou, momentos antes do impeachment, na sua fala, ele declarou: vocês estão prontos para a guerra civil? Nós não estamos prontos para a guerra civil. O povo brasileiro está desarmado. Nós dissemos, 2/3 do povo brasileiro disse não ao Estatuto de Desarmamento e ainda assim nós fomos desarmados. Nós não temos direito de porte de arma, nós só temos direito à posse de arma e ainda assim é muito difícil nós termos as nossas armas em nossas casas. Então a maior parte do povo brasileiro não tem capacidade de legítima defesa, não tem habilidade de arte marcial, não sabe se defender e não tem arma em casa. Nós estamos desprotegidos contra pessoas que dizem que as armas delas na verdade não são armas, são ferramentas de trabalho, que são o pessoal do sem terra, que são foices, facões, ancinhos, tudo isso, materiais que eles dizem ser de trabalho, na verdade são armas para invasão e para agressão. Eles usam, já teve caso no passado de um policial decapitado aqui em Porto Alegre pelo MST, até hoje não foi identificado, né? E ficou por isso mesmo. Então essa situação agora é uma situação gravíssima, né? E o que está acontecendo aqui neste momento é exatamente isso. É uma situação de guerra interna e externa. Nós estamos sob risco, sobre ameaça do Partido dos Trabalhadores, da ex-presidente Dilma Rousseff e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eles estão incitando a violência civil, incitando a guerra e a invasão estrangeira. Isso é crime. Eles devem ser enquadrados na lei antiterrorismo, na lei de segurança nacional e na lei contra a questão de contra a soberania nacional, que foi atingida a Constituição na sua soberania nacional, né? Então não tem motivo nenhum mais para permitir que partidos que defendam essa situação ou que promovam essa situação, porque o impeachment não é golpe, ele foi legitimado de todas as maneiras possíveis, né? E, além disso, uma outra situação que nós solicitamos, que os partidos de direita, os partidos que fizeram toda a situação para que acontecesse o impeachment, nesse sentido de atual governo, que fizessem, não aceitassem simplesmente a impunibilidade de Dilma Vana Rousseff, que fossem fossem até o Supremo Tribunal Federal e entrassem com um mandato de segurança solicitando a inconstitucionalidade do ato de não haver punição para Dilma Vana Rousseff. Ela precisa ser punida. Essa situação dela, nas primeiras horas não sendo mais presidente do Brasil, ela já incitou de alguma maneira a violência civil e ela deixou claro que que não aceitaria esse resultado, que atingiria o governo de Michel Temer, né? Então as situações estão acontecendo, as promoções de guerra civil, de invasão estrangeira estão prestes a acontecer e isso é crime. Isso é crime e ela deve ser punida pelos seus atos. Ela não pode ficar impune, ela deve ir para a cadeia. Ela é uma criminosa, ela deixou de ser simplesmente presidente da República para se tornar a criminosa que sempre foi. Ela nunca deveria ter saído da cadeia, essa criminosa. Ela é uma criminosa. Lula é um criminoso. João Pedro Stedles é um criminoso. Essas pessoas que estão incitando violência e guerra civil no Brasil são criminosos, devem ser punidos, devem irem para a cadeia, é onde é o lugar deles.
E chamem, por favor, as Forças Armadas, se não for possível dar conta deles através das forças policiais. Eles não podem ficar soltos, são criminosos. Acima de tudo, devem ir para a cadeia. Eu estou solicitando isso para as entidades que ainda são democráticas nesse país. E caso haja conivência de setores aparelhados ideologicamente pela situação, pelo governo anterior de Dilma Rousseff, que esses setores sejam identificados e sejam punidos nas formas da lei, né? Porque, acima de tudo, se nós tivermos um estado de exceção, ele deve corrigir, porque na exceção se faz a exceção, se faz o que não se pode fazer num governo democrático. Depois se faz um plebiscito ou um referendo para referendar essas questões que foram alteradas. Mas deve haver mudanças no país para que a democracia seja preservada. Acima de tudo, nós devemos respeitar a lei. E se não há o respeito à lei, alguma coisa deve mudar nesse país para que esse país seja respeitado interna e externamente. A segurança nacional se faz necessária, urge essa postura, urge essa necessidade, urge essa ação, e nós, o povo brasileiro, exigimos das autoridades civis, militares e de governo que tomem as devidas providências para a segurança nacional. Meu muito obrigado pela atenção dispensada. Não desistam da luta. Ouçam bem. Eles pensam que nos venceram, mas estão enganados. Sei que todos nós vamos lutar. Haverá contra eles a mais firme, cansável e enérgica oposição que um governo golpista pode sofrer. Repito, haverá contra eles a mais determinada oposição que um governo golpista pode sofrer. Encerro compartilhando com vocês um belíssimo alento do poeta russo Mayakovsky. Não estamos alegres, é certo, mas também por que razão haveríamos de ficar tristes? O mar da história é agitado, as ameaças e as guerras haveremos de atravessá-las, rompê-las ao meio, cortando-as como uma quilha corta. E o porta-voz do governo dos Estados Unidos afirmou em nota no começo da tarde desta quarta-feira que a remoção de Dilma Rousseff da presidência da República ocorreu de acordo com o quadro constitucional do Brasil. John Kirby pontuou que os americanos seguirão em regime de cooperação com o novo governo chefiado por Michel Temer. De acordo com a nota, o governo dos Estados Unidos acompanhou a decisão do Senado sobre o impeachment da presidente Dilma Rousseff e está confiante de que vai continuar a forte relação bilateral que existe entre os dois países. Após a aprovação do impeachment de Dilma Rousseff, o presidente do Equador, Rafael Correa, disse hoje que vai chamar de volta o representante do país da embaixada no Brasil. A informação foi divulgada por meio de seu perfil no Twitter. Em publicação na rede social, Correa diz que a destituição de Dilma é uma apologia ao abuso e à traição e se solidarizou com a ex-presidente. Também por meio das redes sociais, o presidente da Bolívia, Evo Morales, já havia dito que chamaria seu representante no Brasil de volta caso o impeachment de Dilma fosse aprovado no Senado Federal. No Twitter, ele escreveu: se prosperar o golpe parlamentar contra o governo democrático de Dilma, a Bolívia convocará seu embaixador. No mesmo dia em que o ex-presidente Lula virou réu na Lava Jato, a Organização das Nações Unidas confirmou que recebeu a denúncia de Lula para tentar barrar as ações que ele considera abuso de poder do juiz Sérgio Moro. E essa denúncia vai ser agora analisada por especialistas da ONU. O processo completo pode demorar até 2 anos para chegar ao fim. A confirmação do recebimento da petição pelo Alto Comissariado de Direitos Humanos foi feita no início da tarde em Genebra, na Suíça.
Poucas horas antes, o porta-voz Rupert Colville chegou a afirmar que a petição não tinha sido recebida e não constava do sistema de registros. Segundo ele, o documento é confidencial e foi endereçado ao Comitê de Direitos Humanos, dedicado aos temas do Tratado Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. O Escritório de Direitos Humanos vai agora examinar a petição feita pelos advogados do ex-presidente Lula e fornecer um resumo jurídico antes de enviar o documento aos integrantes do comitê. São eles que vão decidir se acatam ou não o requerimento. E há critérios que têm que ser observados. Por exemplo, se a pessoa esgotou ou tentou explorar todos os mecanismos legais dentro do próprio país para tratar a questão. Caso o comitê decida aceitar a petição, ela vai se juntar a outros 500 casos pendentes. E o processo pode durar pelo menos 2 anos. O Comitê de Direitos Humanos se reúne 3 vezes por ano e analisa cerca de 40 casos por sessão. Os integrantes do comitê podem estabelecer prioridades. Por exemplo, se uma pessoa foi condenada à pena de morte ou está ameaçada de expulsão de um país, ela vai ter o seu caso possivelmente analisado primeiro que os outros da fila. A Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, divulgou uma nota manifestando repúdio à petição do ex-presidente Lula à ONU. Afirmou que a Corte Internacional não deve ser utilizada para constranger o andamento de investigações no Brasil, e principalmente aquelas que têm como prioridade o combate à corrupção. E diz que vê com perplexidade as diversas tentativas de paralisar o trabalho da justiça brasileira. A nota diz ainda que Moro é um exemplo e tem sido alvo recorrente de grande pressão pela atuação na Operação Lava Jato. A Associação dos Juízes Federais disse em nota que a motivação de todas as decisões e prisões da Operação Lava Jato é estritamente jurídica. A nota afirma ainda que a AJUF tem total confiança na isenção e capacidade do juiz Sérgio Moro e entende que todo o resto são lamentos infundados que representam uma afronta ao poder judiciário. Palavras aí dessa nota. Pimenta! Senhor presidente, trago um abraço a vocês de Luiz Inácio Lula da Silva. Trago também um abraço da presidenta legítima do Brasil, Dilma Rousseff. Senhor presidente, somos muito gratos ao apoio da Venezuela e de todos aqueles que têm se manifestado na América e no mundo para denunciar o golpe e para apoiar a democracia no Brasil neste momento. Nós estamos vivendo, senhor presidente, um golpe que tem muita semelhança com a guerra econômica que a burguesia tenta fazer na Venezuela. Semana passada, senhor presidente, foi aprovada na Comissão Especial da Câmara dos Deputados um projeto do ministro de Relações Exteriores golpista, senador José Serra, que quer abrir a exploração do petróleo brasileiro para as multinacionais e retirar a Petrobras da exploração do nosso petróleo, presidente. É isto que eles querem. E o povo venezuelano pode ter certeza que os esquálidos querem nos derrotar nos pelucones, senhor presidente, para roubar nossa riqueza. Los escuálidos são os mesmos. Os esquálidos e pelucones são os mesmos, senhor Abajo presidente. los escuálidos! Fora com os esquálidos, senhor presidente. Senhor presidente, Já nos mojamos, aqui nadie se mueve. José Serra, ministro das Relações Exteriores, junto com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, foi ao Uruguai a semana passada para pedir que Tabaré Vázquez não passe a coordenação do Mercosul para a Venezuela. Eles querem dar um golpe
não só no Brasil, presidente, querem dar um golpe no Mercosul e assim como afastaram Dilma, querem afastar Vossa Excelência da coordenação do Mercosul. Así, esa denuncia es muy importante, Paulo, porque yo le decía hoy a la canciller que la derecha y la oligarquía suramericana, una especie de triple alianza de la derecha suramericana, pretende secuestrar Mercosur y desaparecer a Venezuela de Mercosur. No han podido y no podrán, y los pueblos de Mercosur defenderán los derechos de la República Bolivariana de Venezuela. Ten la seguridad. Quero concluir, senhor presidente, dizendo que me sinto profundamente honrado e orgulhoso de estar aqui neste momento, numa homenagem a Francisco Miranda, aqui onde está Simão Bolívar. Hoje estive no quartel da Montanha para prestar homenagem com os colegas aqui presentes ao comandante Chaves. Vejo aqui falar em Sandino, Zapata, Mandela, Yasser Arafat. E eu pergunto, senhor presidente, a quem os esquálidos podem homenagear? Quem inspira os esquálidos golpistas? Eles não têm quem homenagear, senhor presidente. Por isso não entendem quando nós temos orgulho dos nossos líderes que já se foram e aqueles que estão entre nós, como Vossa Excelência, como Lula, como Dilma, Evo Morales, Rafael Correia e Daniel Ortega e tantos outros que lutam pela liberdade da América Latina. O povo unido jamais será vencido. Senhor presidente, o povo unido. Vamos a hacerlo en portugués. O povo unido jamás será vencido. O povo unido jamais será vencido. Senhor presidente, quero agradecer ao senhor pelo meu amigo Alberto Castelar, Excelentíssimo. que foi guerreiro para ajudar a organizar o trabalho da ALBA e o apoio dos embaixadores de vários países neste momento. Alberto é um meu irmão e tenho profundo orgulho da amizade que tenho com ele. Qué bueno. Gracias. Por fim, senhor presidente, quero dizer que retornarei ao Brasil com muito mais força, energia e determinação. A força do povo venezuelano e dos irmãos latino-americanos e lutadores de outros países que estão aqui inspiram a nossa luta. E voltarei para lá para dizer ao povo brasileiro que nós não estamos sozinhos para lutar contra o golpe. Fora Temer, volta Dilma, volta Lula, viva Chaves, viva Maduro, viva a Revolução Bolivariana. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Viva Brasil. Muito obrigado, presidente. Viva Brasil. Cuando se habla con el corazón, hay un solo idioma, el idioma del amor. Y todos nos conectamos a través de ese idioma, ¿verdad? Imperial norteamericano, así es. Bastantes luchas tenemos nosotros en nuestro haber, en nuestro patrimonio, y bastantes luchas nos tocan. Yo le dije a la presidenta Dilma, y lo creo profundamente, la historia aún no ha terminado. Ahora es que empieza una nueva historia. Brasil cuenta con Venezuela, cuenta con Bolívar, cuenta con el pueblo de Chávez.
vamos en el mismo camino, en la misma lucha y tendremos el mismo destino de la victoria de los pueblos. Quieren desaparecer a Dilma y a Lula, los dos líderes más exitosos de la historia de los últimos 200 años del Brasil, que sacaron de la pobreza a millones, que le dieron dignidad, educación, cultura, derecho a la vivienda, derecho a la vida a millones de excluidos, que lograron el crecimiento de una poderosísima clase media, que pusieron al Brasil como líder continental para las buenas causas de la creación de UNASUR, la ampliación del Mercosur, la creación de la CELAC, que pusieron a Brasil con una voz propia, sin depender de nadie en el mundo. Brasil a encabezar una de las experiencias más importantes del mundo emergente, los BRICS. Este golpe es contra América Latina, pero también es contra los BRICS, porque los Estados Unidos quiere detener, como sea, el empuje de las economías y de los países emergentes que ya le han dicho al mundo del siglo XXI que todo cambió y que todo va a cambiar. Esto es un golpe contra los BRICS. Ahora viene la persecución contra Lula, contra los pueblos. Ya veremos al final del camino quién más puede. Si el pueblo valiente, si el pueblo decidido, si el pueblo alegre, si el pueblo organizado del movimiento popular del Brasil o las oligarquías que se complotaron. ¿Cómo se complotaron aquí? ¿De dónde salió Michel Temer? ¿Quién lo eligió? Lo mismo se preguntaba a nuestro pueblo con Pedro Carmona Stanga hace 14 años. ¿Quién lo eligió? Hasta físicamente son parecidos. Parecieran que vienen del mismo planeta, de oligarcas. Aí tenemos las imágenes. E ninguém fará eu baixar a cabeça neste país. Ninguém. Honestidade não é mérito, é obrigação. Então, eu quero paz e democracia. Mas eles não querem, nós sabemos brigar também. Sobretudo quando o João Pedro Estéreo colocar o exército dele do nosso lado. Um abraço, gente, e parabéns a vocês. Então, se a classe trabalhadora decidir uma paralisação nacional em defesa da Dilma, nós estaremos juntos e vamos parar todas as estradas do Brasil. Isso já é ventilado, essa possibilidade? Claro, porque todos os assentamentos passam estrada. Sim. E nós temos assentamentos em 2.000 municípios. Se houver qualquer tentativa de golpe, a primeira coisa que nós vamos fazer é parar as estradas. E vamos nos somar aqui, nesse acampamento de vigília aqui na Praça da Matriz, no acampamento em Brasília, no Congresso Nacional. E eu não disse por retórica. Se for necessário outros acampamentos, os movimentos do campo vão trazer alimentos, vão trazer comida para sustentar o povo em luta. Companheiros e companheiras de Latinoamérica, desde o Brasil, quero informar-lhes que estamos vivendo uma grave situação histórica por la eclosión de uma crise econômica, política, social e ambiental. Frente a essa crise, que não é só de Brasil, sino que vários países de Latinoamérica e do mundo estão insertas em função do modo de produção capitalista e de nosso rol de economia periférica dependiente do império, as élites brasileiras, subordinadas a esses interesses capitalistas, trataram de derrumbar o governo Dilma, não porque fuera um governo de esquerda, sino porque eles necessitavam campo livre para imponer um novo plano neoliberal que pudiera, por esse plano,
recuperar los grados de explotación sobre la clase obrera, quitar los derechos, apropiarse de los recursos naturales de nuestro país, como el petróleo, los minerales, las commodities, apropiarse de los recursos públicos que antes iban en los programas sociales de educación, salud, reforma agraria, vivienda, y privatizar las empresas públicas lucrativas. Eso es el plan. Y para ellos necesitan el control absoluto del Estado. Y el gobierno Dilma era una traba a esos intereses. Y por eso dieron el golpe. De nuestra parte, lastimadamente, los movimientos populares y la izquierda en general no tuvimos capacidad suficiente para poner el pueblo en la calle, para movilizar la clase obrera, para hacer huelga general, para disputar en la calle y defender la democracia y nuestros derechos. Y por eso llegamos a esa situación, donde la correlación de fuerzas estuvo hegemonizada por la burguesía, que además del poder económico, controla el poder judicial, controla los medios y controla lo que la gente piensa. De ahora para adelante tendremos muchos retos y el primer de ellos será resistir en la lucha de masas contra esa ofensiva neoliberal. Luchar, 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 hasta que logremos derrumbar a este gobierno títere de Temer e imponer um novo processo democrático. Esta combinação explosiva de entreguismo com medidas contra os aposentados, os assalariados, os mais pobres, contra direitos e conquistas populares, alimentam as contradições de classe, em consequência, a luta de classes. As senhoras e os senhores estão preparados para a guerra civil? Não. Entrincheire-se então, porque o conflito será inevitável. O povo brasileiro, que provou por alguns anos o gosto da emergência social, não retornará submissamente à senzala. O que se vende hoje no Brasil é a intolerância, é o preconceito de classe contra nós. Quero dizer em alto bom tom que somos defensores da unidade nacional, na construção de um projeto nacional de desenvolvimento para todos e para todas. E que isso implica agora, nesse momento, ir para as ruas entrincheirados, com arma na mão, se tentarem derrubar a presidenta Dilma Rousseff. Seremos, presidenta Dilma, qualquer tentativa de atentado à democracia, à senhora ou ao presidente Lula, nós seremos o exército que vai enfrentar essa burguesia na rua. Teremos um em milhões, porque não vai ter golpe. Não vai ter golpe! Não vai ter golpe!